Salve, salve galera, aqui é o Afonso mais uma vez na voz. O Afonso aqui do canal Vivo Flu, vem trazer novidades para vocês. Novidades aquelas como de costume. Eu trouxe talvez uma oportunidade de mercado para o Fluminense. Ninguém nunca conversou sobre ele. Todos os blogueiros que eu acompanho, jornalistas que eu acompanho, influencers que eu acompanho aí sobre o Fluminense, ninguém comentou sobre ele. Se chama Carlos Vinícius, um jogador que jogou pelo Tottenham. Ele não tem muitas passagens por times aqui no Brasil. Vou mostrar um pouco da história desse atleta, que talvez a gente tenha a possibilidade aí de ter um centroavante para brigar ali a titularidade ali nesse período que a gente vai estar sem o Cano, né? E com o Everaldo, acho que talvez o titular da posição, o Everaldo certamente vai bancar para ele. Eu tenho também aqui novidades sobre o João Paulo, goleiro do Santos. João Paulo é o goleiro do Santos que tá passando um avião aqui, ó. Passou. João Paulo é o goleiro do Santos, atual reserva lá do Brasão. Ele é um jogador que o Fluminense buscou, sondou ele, mas nada certo. Tem um Cruzeiro também na jogada. E relembrar um pouco aqui que mais no início do ano a gente chegou a procurar também o Arcanjo Miguel. Então a gente vai trazer essa novidade agora. Vamos de próximo vídeo e notícias. Antes de a gente passar para as notícias, eu preciso aqui trazer para vocês, como eu já trouxe no vídeo dos 50 inscritos, a gente fechou uma parceria com o Mercado Livre. Tem alguns produtos do Fluminense aqui no link da descrição, que é só você chegar lá, copiar o link, jogar no seu navegador. Você vai ter a oportunidade aí de estar comprando algumas canecas, camisas, chaveiro, o que tiver disponível lá para você comprar no Mercado Livre, com a moral aqui do Vivo Flu, que a gente está sempre buscando novidades para vocês, perfeito? Então vamos lá. A notícia do Fluminense hoje, ela trouxe ela no modo geral, como eu já falei para vocês. Eu tenho aqui a possibilidade, né, talvez uma oportunidade que a gente tem na mão a respeito desse jogador chamado Carlos Vinícius. É um jogador de 30 anos, atacante, centroavante mesmo, ao 9 do futebol. Ele, na carreira dele aqui, ele tem cerca de 254 jogos, 87 gols, uma média aí de 0,34 gols. Uma média baixa, né, aparentemente. Mas olhando aqui os jogos, né, que ele vem tendo ao longo dos anos, se você perceber, ele começou aqui a carreira dele na Caldense, né? Pulou para o Grêmio de Anápolis e já foi direto para Portugal. Foi para o Real lá, Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, voltou para o Benfica, foi no PSV e agora ele foi recentemente comprado aí pelo Fulham, né, da Inglaterra, e vem jogando lá. Ele voltou essa temporada agora para o Fulham, fez 4 jogos, ele não está sendo muito bem aproveitado. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, cara, é que toda vez que ele teve mais de 15 jogos, ele deixou seus golzinhos ali, repara só. Nesse caso aqui, ele jogou 14 vezes pelo Galatasaray e marcou 2 gols. No Fulham ele jogou 16 vezes aqui no início da temporada 23, marcou 3 gols, aí 32-5, 36-7. Então assim, é um jogador que ele vem sempre balançando a rede quando ele tem minutagem. Então não é um jogador que você olha assim e fala, pô, tipo, parecido agora com o Vitor Roque, que fez 12 jogos e não marcou um gol. Então assim, é uma situação diferente, é um jogador que, se ele estiver em campo, tendo minutos em campo, ele sempre deixa a marca dele. É uma possibilidade, não estou dizendo que o Fluminense está pesquisando, tá, gente, aqui, não estou dizendo que o Fluminense sondou ele, mas fica aí uma dica para o staff do Fluminense. É um jogador novo, 30 anos, ok, não é tão novo assim, mas tem lenha para queimar. Eu acho que é um jogador que poderia estar nos ajudando aí, e ele está em baixa lá. O valor de mercado dele, como vocês viram aqui em cima, é cerca de 4 milhões de euros. Recentemente a gente pagou um valor parecido aí para o Hércules, dá mais ou menos aí uns 25 milhões de reais. Se o Superbet puder ajudar, acho que é um jogador, uma oportunidade aí de mercado que a gente poderia estar trazendo, né, para dentro de casa. Beleza? Vou trazer outra aqui, uma novidade.
que o Fluminense também, saiu hoje no GE, nesse final agora de ano, o Fluminense tem jogadores terminando o contrato, né? Então, eu trouxe aqui a informação do GE para vocês, e o GE informou para a gente que são alguns jogadores, inclusive titulares. Mas desses titulares, o GE informa para a gente aqui que são apenas dois, que é o Fábio e o Ganso. O Guga, ele, como se machucou, ele não é titular mais, né? Mas está voltando agora, pode ser que seja. Mas não é ainda. Então, o Guga, ele é um asterisco ali. Aí tem o Manuel, o Renato Augusto e o Léo Jans. Mais abaixo aqui tem a data, né? Exatamente do término, é o Guga, sempre no final do mês 12 ali. Eu não vi nenhuma reportagem a respeito de renovação, mas fica aqui para vocês comentarem aqui quem dessa lista aí você estaria renovando se você tivesse o poder da caneta. Se você fosse o Mário, quem dessa lista você renovaria? Minha opinião, eu renovaria ali com o Fábio, mas eu não acho que o Fábio vai se estender mais anos aí de carreira. Talvez por isso que o Fluminense esteja sondando aí outros goleiros. Acredito que o Fábio já deve ter sinalizado que é o último ano dele. O Fábio é um jogador assim, espetacular, vai fazer uma falta enorme pra gente, mas é uma possibilidade. Mas se ele falar pra gente que vai jogar o ano que vem, eu renovaria com o Fábio, o Ganso sem dúvidas, e o Guga. O resto pode mandar pastar aí, pode seguir a vida deles aí, como de costume aí, façam o que bem quiserem, aproveitarem aí. O Manuel tem um carinho muito grande por ele, mas eu acho que o ciclo dele no Fluminense já se encerrou. Não sei o que vocês pensam, colocam aí no comentário. Beleza? Vamos lá, a notícia do João Paulo, né? Alguns sites já repercutiram, outros também, outros grupos aí influentes do Fluminense também já falaram sobre isso. Eu vim buscar a fonte aqui, o primeiro site a soltar essa notícia foi o UOL. Eu vim buscar aqui a matéria do Lucas aí. Vamos lá. O UOL está falando aqui que o João Paulo, ele é um jogador muito importante para o Santos. Ele é um jogador que ele é tratado como um capitão, um dos líderes do elenco. Então, assim, é uma negociação um pouco difícil, mas ele está incomodado com essa questão do Gabriel Brazão, porque ele está titular, desde que tomou a posição no final do ano passado, não saiu mais, e ele não vem jogando. Eu fico aí um questionamento, por que será, né, que ele não está jogando? Eu me lembro muito bem do João Paulo, eu sigo inclusive a luva de goleiro que ele usa aí, a marca da luva, né? Então é de uns conhecidos aí da gente. Eu vejo muito essa questão, assim, o João Paulo é um goleiro muito irregular. Ele vem, sim, faz ótimas atuações de defesa, assim, tu fala, meu Deus, como esse cara pegou isso? Mas muitas das vezes ele acaba que ele tem umas falhas assim, sabe, juvenil, garoteou? É ele. Às vezes ele tem umas falhas assim que me surpreendem também. Confesso a você que entre o João Paulo e o Lucas Arcanjo, eu prefiro o Lucas Arcanjo. Eu não traria o João Paulo, mas enfim, é uma questão de oportunidade de negócio. O Fluminense já desistiu, né, dessa contratação aí do Lucas Arcanjo, mas para mim é mais goleiro do que o João Paulo. Mas fica aí, se tiver algum amigo santista aí que puder comentar mais sobre ele, o que vocês acham dele. Eu sei que ele tem uma história maneira aí pelo clube de vocês, mas temos que lembrar também que existe o Cruzeiro na jogada, e o Cruzeiro tá com a bala, né, filho? Tá com a bala na agulha e não sei aí brigar, fazer leilão por um atleta desse, não sei se vale a pena. Mas o Cruzeiro também não sinalizou nada, só está sondando também até agora. Vale lembrar também que o João Paulo tem contrato aí até 2027. E o Santos está aguardando a decisão do jogador, mas o Santos já deixou bem claro, o Santos também está sem dinheiro e ele quer o quê? Envolver algum jogador nessa troca. Então é uma questão de... Vamos ver o que vai dar, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Como eu falei aqui, o Lucas Arcanjo, né, uma matéria aqui, ó, de 12 de 24, o Fluminense desistiu, foi naquela janela ali do final do ano, o Fluminense tinha desistido, mas para mim, eu acho que o Lucas Arcanjo é um baita de um goleiro, é um goleiro que, assim, eu até vi a live ontem da Netflix, os amigos lá da Netflix estavam falando. Eu também concordo, acho que o Lucas Arcanjo é um goleiro aí para assumir realmente a titularidade na aposentadoria do Fábio, mas eu
tem um ponto aqui, um adendo. A gente tem uma eterna promessa no nosso banco, né? Que é o Pitaluga. O Pitaluga, ele surgiu no Fluminense, nem estreou no profissional, já foi de olho lá pro Liverpool, pegou ele aqui do Fluminense e levou para lá. Ele estava sendo treinado lá, segundo o amigo Samuel aí, do canal do Samu, pelo Tafarel. Então, assim, é um cara que realmente tem um olhar diferente, ele pegou todas as categorias de base dele. Então, assim, a gente poderia realmente, não sei, talvez dar mais oportunidade para o Pitaluga, que é um cara criado na casa, e eu acho que ele daria mais retorno ao clube, né? Mas eu também não vejo com maus olhos trazer o Lucas Arcanjo, não. Ok? Então vamos lá. O que eu queria falar com vocês também, a questão do Mercado Livre mais uma vez. Gente, olha só, o canal, ele é um canal que literalmente a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá? Então, assim, o Fluminense é a minha paixão, o Fluminense é a paixão de vocês, mas para que a gente consiga estar aqui trazendo novidades sempre e tudo mais, eu tenho tentado trazer algumas oportunidades aí pra gente, eu trouxe a do Mercado Livre. Então, se por acaso você quiser presentear alguém, vá lá na descrição desse vídeo aqui, tem alguns links lá, vê o que te interessa. Se puder comprar através daqueles links, você está ajudando o canal, está ajudando a gente a crescer. E muito mais importante do que isso, você está ajudando o Vivo Flu como um todo, ok? Então,